Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Gálatas. Hoje é o último capítulo, capítulo 6. Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, muito obrigado por esse privilégio, esse grande privilégio que é poder separar um tempo para estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos dar a bênção, aprendermos com o Senhor, compreendermos um pouco mais da Tua Palavra, da Tua vontade, da vontade do Senhor para as nossas vidas, que o Senhor fale ao nosso coração e que nós possamos guardar, Deus, a Tua Palavra, guardar o aprendizado e que ele seja útil para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 1, diz assim, o último capítulo, do livro de Gálatas, hoje nós encerramos, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ok? Vamos ler agora, vamos falar aqui verso por verso. Vamos só lembrar, Paulo está escrevendo para os irmãos da igreja da Galácia, para defender os irmãos, para mostrar para eles que aqueles judeus que estavam entrando, estavam tentando fazer eles saírem da graça e voltarem para a lei. Paulo já mostrou várias maneiras que a lei, ela tinha que vir antes da graça, porque a lei mostra, nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, aí a graça de Deus vem e apresenta Jesus, que é aquele que vai perdoar os nossos pecados, que é aquele que vai nos dar acesso a Deus. Então a graça, ela tem que vir depois, a graça é superior à lei, tá? Então os irmãos da Galácia que estavam voltando, regredindo e saindo da graça para voltar para a lei, eles estavam agindo completamente errado. Entendeu? E agora no finalzinho, Paulo vem dar os últimos conselhos. Olha que interessante isso aqui. Verso 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, alguém foi pego em flagrante, de surpresa, alguém percebeu, achou, encontrou em algum tipo de falta, algum tipo de pecado, o que Paulo fala? Vocês que são espirituais, você tem que corrigir com espírito de brandura. Diferente dos fariseus, lembra, os fariseus eles se achavam tão importantes, tão superiores, que quando eles pegavam alguém em pecado, eles martirizaram, pisavam, chamavam os outros de pecadores, publicanos e pecadores. Ou seja, vocês fazem parte de um grupo de pecadores, nós somos o grupo dos santos. Nós somos aqueles que somos perfeitos. Então, os fariseus, eles agiam completamente contrário ao que a graça diz. E Paulo está falando exatamente isso, irmãos. Você surpreendeu alguém em alguma falta, algum pecado? Você é espiritual? Então você precisa corrigir ele com espírito de brandura. Não se ache melhor. Não pense que você é superior, que você é mais espiritual, que você não cai, que você não seria tentado. Nada disso. Você tem que agir diferente do que os fariseus estão ensinando para vocês. Esses judaizantes estão ensinando para vocês. Não com espírito de superioridade, mas de brandura, de humildade, entendendo que nós também pecamos, que todos pecam, todos erram. Então quando você percebe alguém em alguma falha, ao invés de apontar o dedo, coloque-se no lugar dessa pessoa. Sabe? A ideia de exortar é a ideia de falar com a pessoa: vem cá, o que você está fazendo está errado. Não é para você aceitar o erro, não é para você passar batido e não falar nada diante de um pecado, de um erro que você percebeu alguém na prática dele. Mas não para corrigir ele com espírito de superioridade. Ou seja, você vai chegar para ele e falar: vem cá, isso aqui está errado. Isso aqui que você fez não está correto. A Bíblia ensina a gente a ser dessa maneira. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Você quer uma ajuda? Você quer alguém para orar? Você quer alguém para andar com você, para acompanhar você? Eu me proponho a fazer isso. Ou seja, não se achando melhor. Não se achando melhor, porque Paulo diz: e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, percebeu que o outro errou?
Aprenda com aquilo. Aprenda com o erro daquela pessoa para que você amanhã não caia. Alguém já disse que é mais ou menos o seguinte: uma pessoa estava olhando as pessoas, outros andarem pela rua. Um veio e bateu no poste, acertou o poste, deu uma cabeçada no poste. O que essa pessoa fez? Arredou, viu o poste, desviou e foi embora. Viu um outro depois e bateu no poste. Arredou, voltou, bateu no poste. Bateu no poste 3 vezes. Depois ela consertou e passou. E houve uma terceira pessoa que tinha visto o primeiro e o segundo bater no poste. O que ele fez? Ele desviou e passou sem bater no poste. A Bíblia nos ensina que nós temos que aprender. Então, quando você vê alguém em alguma situação que ele está errado, aprenda com o erro, para que você não cometa o mesmo erro. Se você cometeu algum erro, aprenda com aquele erro para que você não volte a cometê-lo. Para que numa segunda, terceira oportunidade você se desvie e não cometa aquele erro. Então, vai fazer o quê? Vai exortar a pessoa com espírito de brandura, sabe? De amor. E guarda-te. Para você não ser tentado. Para você não cair naquela situação, aprenda com aquilo. O que era diferente dos fariseus, que se achavam tão mais importantes, tão superiores, e faziam sempre os mesmos erros, sempre viviam errado. O discurso mais duro de Jesus foi para esse grupo. Capítulo 23 de Mateus. O discurso mais duro de Jesus foi para esse grupo que se achava mais importante, mais espiritual. Continuando. Verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do amor. Sabe, irmãos, levar a carga significa, vem cá, deixa eu te ajudar. Ajude. O que é diferente dos fariseus, desses judaizantes, porque eles só acrescentavam peso. Os judaizantes, irmãos, eles acrescentavam peso, porque eles viviam no regime da lei, que nem era mais a lei pura e simples, mas sim das tradições deles. As tradições deles, eles viviam em cima de tradições, e as tradições deles faziam com que a lei se tornasse algo ainda mais pesado, ainda mais difícil de ser cumprido. Então Jesus fala, não acrescente peso. O que Paulo está falando aqui, desculpa, é não acrescente mais peso, não sobrecarregue ainda mais a pessoa, ajude ela a carregar o seu fardo, os seus pesos, as suas dificuldades. Você tem condição de ajudar alguém? Ajude. Você percebe que tem alguém perto de você que tem uma fraqueza, você percebe que ele tem algo errado, ajude, não fique massacrando, sabe, julgando, apontando o dedo, não. Ame, ajude, vai lá, fala, vem cá, posso te ajudar? Deixa eu poder te ajudar, deixa eu orar com você, deixa eu te buscar na sua casa para você vir para o culto comigo, para você não parar em determinados caminhos, ir para os lugares errados, eu te busco, sabe, se ofereça de alguma maneira para ajudar e não para colocar mais peso, fazer o fardo ficar ainda mais pesado, mais insuportável, entende? Porque às vezes a gente se acha tão importante que o outro vai se sentir tão inferior que ele vai desistir. A tendência é que ele desista. Não faça isso. Valorize o outro. Valorize o esforço que ele está tendo para melhorar. E se ele caiu, levanta ele. Ajuda ele a levantar. Ajuda ele a caminhar. É possível que você o ajude com um pouco mais de atenção, um pouco mais de tempo. Faça isso, mas não ponha mais carga. Amém? Continuando, verso 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmão, isso aqui é uma palavra direta para aqueles judeus que se achavam tão importantes, tão superiores. Paulo está falando, irmãos, esse julga que ele é alguma coisa. Só que ele não é nada, ele está enganando a ele mesmo. É aquela pessoa que acha que ele é o mais importante das pessoas do seu mundo, o mundo que ele vive. Só que ele não é nada, ele está enganando a quem? A ele mesmo. Porque se ele está vivendo dessa maneira, ele nunca vai ter ele nunca vai nem se dispor ou se esforçar para melhorar, para fazer consertos na sua vida, para alcançar algo melhor, para ser uma pessoa melhor. Ele está enganando a ele mesmo, o resultado ruim é só para ele.
Mas ao mesmo tempo, Paulo está falando, irmãos, essas pessoas aí estão se achando máximo, mas elas não são absolutamente nada. Elas acham que elas são superiores, mas elas não são superiores. Se você julgar essas pessoas pelo que eles estão ensinando, vocês vão pensar que eles são o máximo, mas eles não são. Isso é importante porque os irmãos da Galácia estavam deixando o que Paulo tinha ensinado, o que os apóstolos tinham, que eles tinham aprendido de Paulo, aprendido dos outros apóstolos, possivelmente já tinham recebido algum tipo de ensino ou tradição da igreja, que a igreja ia passando, e eles estão deixando isso tudo para seguir aquilo que os judeus estavam ensinando, e que era contrário à graça. Então, não está certo. Tá? E esses judeus estavam se achando importantes, e eles não eram. Então os irmãos não podiam correr o risco de começar a seguir alguém que não é nada, que não era importante, que não acrescentaria nada à vida deles, ao contrário, fariam com que eles regredissem. O verso 4, mas prove, ou teste, cada um o seu labor, ou o seu trabalho, né? Labor de trabalho, ou teste o seu trabalho, teste a sua obra, o que você está fazendo, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Ou seja, faça você o que é certo e não se ache melhor porque o outro é pior do que você. Entende? Paulo está falando, irmãos, você tem que se gloriar, você precisa se alegrar, é naquilo que você está fazendo. Então ponha em teste o que você está fazendo. Ficou bom? É dele a vontade de Deus? Agradou a Deus? Te levou ao crescimento, à maturidade? Que ótimo! Está servindo ao Senhor? Que ótimo! Não se alegre e não se glorie porque você não caiu em alguma tentação e o outro caiu. Presta atenção. Essa pessoa está estagnada. Ele não avançou, ele não cresceu. Ele não se tornou um cristão melhor, uma pessoa melhor. Ele está parado, mas está se alegrando porque ele não caiu e o outro caiu. O que os judeus faziam muito, os judaizantes faziam muito isso. Lembra do judeu orando, fariseu orando e publicano? Um batia no peito, né? Nem levantava o rosto, ser propício a mim, Senhor. E o fariseu levantava a mão ao céu, balançava, porque nas vestes tinha um sininho para fazer barulho. E ele falava, muito obrigado, Deus, porque eu não sou como esse pecador. Eu dou dízimo, faço isso, falo aquilo. Ele se vangloriava em cima do pecado do outro. Fazia algumas coisas, mas se vangloriava muito mais porque o outro vivia errado na ótica dele. Então, o que Paulo está falando, irmãos, veja o que você tem feito. Avalie o que você tem feito. É bom? Se alegre nisso. Você está crescendo como cristão, se alegre nisso. Não se alegre, né, no outro. E aqui o contexto é de queda, de pecado, daquele que foi pego em flagrante falta, ou delito, ou pecado. Não se alegre nisso. Isso é motivo. Irmãos, nós não temos que ter prazer no pecado dos outros. Nós temos que ficar triste quando o irmão peca, quando o irmão não está avançando, não está crescendo, quando o irmão se desvia, quando o irmão falta aos cultos. Isso tem que trazer a nós cristãos tristeza, e não alegria, tristeza. Tristeza. A gente não podemos ficar feliz quando o outro não está avançando, quando o outro não cresce na vida cristã. Nós temos que ficar tristes com isso, porque é alguém do corpo de Cristo que não está progredindo. É alguém do corpo de Cristo que estagnou no seu crescimento. E nós somos um corpo. Por isso que Paulo fala, olha, se a unha estiver doendo, o corpo todo tem que sentir. Se a mão está doendo, o corpo sente. É assim que funciona. O corpo tem que sentir o que acontece com o corpo. Vamos continuar. Verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, cada um vai levar a sua própria luta. Você tem que se esforçar em vencer a sua luta, para vencer a sua luta, desculpa, e olhar para o outro, e orar pelo outro, e buscar no Senhor a bênção para que o outro também cresça, para que o outro também prospere, cada um levando o seu fardo, a sua batalha, os dois vencendo. Isso é bênção para a igreja. Imagina uma igreja que todos estão crescendo. É assim que tem que ser. E não nos alegrar que o outro não está levando o próprio fardo. Não é assim que funciona. Verso 6.
Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Opa, essa palavra aqui é boa para mim, tá? Aquele que está sendo instruído na palavra, aquele que está aprendendo a palavra porque tem alguém ensinando, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Entendeu? Tem um bolo na sua casa? Pode mandar para mim. Manda não. Não vou engordar, estou muito gordo. Mas entende o que Paulo está falando, irmãos? Aquele que está aprendendo a palavra de Deus, aquele que está ensinando, ele tem que participar das coisas boas que você tem. Sabe? Irmão, compartilhe. Sabe, você está aprendendo alguma coisa aí? Sabe uma maneira boa de você agradar a mim, que estou te ensinando? Passa para frente. Viva o que a gente está ensinando aqui. Você aprendeu alguma coisa? Coloque no seu dia a dia, aplique no seu dia a dia. Apresente isso diante do Senhor e comece a viver isso. Você aprendeu que você tem que viver na graça? Firma na graça. Aprendeu aqui que você não tem que se vangloriar em cima do erro do outro? Não se vanglorie. Aprendeu que você precisa ajudar os outros? Ajude os outros. Aprendeu que o fruto do Espírito precisa ser produzido na sua vida pelo Espírito Santo? Dê espaço ao Espírito Santo para ele produzir o fruto da sua vida. Aprendeu que você não deve mais produzir o fruto da carne, as obras da carne? Para de praticar as obras da carne. Então Paulo está falando, olha, aquele que está sendo instruído, aquele que está recebendo a palavra, né, faça participando de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E aquilo tinha um outro valor. Está falando aqui de sustento mesmo, do sustento da liderança da igreja. Aqui está falando de sustento. Uma das coisas que está incluída aqui é sustento do pastor, do líder, do obreiro que está lá. É justo, é justo. Eu já vi muita gente falando que pastor não devia ter salário. Isso não é bíblico. A Bíblia ensina o salário do pastor, digno ao trabalhador do seu salário. Né? E aqui uma desses tipos de palavra. Vamos continuar. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Irmão, isso aqui é fantástico. Olha aqui, olha. Não vos enganeis. Paulo está falando, não se engane, meu irmão. Não queira pensar o contrário disso. De Deus não se zomba. Irmãos, zombar aqui é torcer o nariz. Mas quando você fala alguma coisa com uma pessoa, ela torce o nariz? Do tipo, gostei disso não é bom não. Paulo está falando, irmãos, de Deus não se zomba, de Deus não se torce o nariz, de Deus não se despreza a palavra dele, a instrução dele. Porque aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. A semente que você lança hoje, ela vai produzir frutos. É a lei da sementeira. Sementeira? Semeadura. Da semeadura. Vou corrigindo aqui. Ou seja, você lança uma semente e ela vai produzir frutos. Lançou semente de quê? Desobediência? Zombando de Deus? Se acha que vai colher coisa boa? Com certeza não. Mas lançou semente de obediência? Lançou semente diante do Senhor em temor a Deus? Lançou semente de andar na graça e não na lei? Na graça, na misericórdia, no amor de Deus, lançou semente, a colheita vai ser boa. Importante dizer, o que você está colhendo hoje é o que você plantou lá atrás. E o que você vai colher daqui para frente é o que você plantou, está plantando hoje, ou plantou esses dias recentes. Então hoje que o conselho nesse texto aqui comece a plantar em obediência à palavra. Obedeça, irmãos, o que você está aprendendo na Bíblia esses dias, pratique. Porque são frutos, é semente de obediência. E a bênção de Deus vem junto com a obediência. A bênção ela é consequência da obediência. E o contrário da bênção,
A falta da bênção, não vou falar maldição não, a falta da bênção é consequência de andar em desobediência a Deus. Então obedeça, aprendeu? Obedeça. Então o que você semear, é o que você vai colher, vai ceifar. Então não zombe de Deus, não torça o nariz, não despreze a palavra que você está aprendendo. Os Gálatas estavam desprezando a palavra da graça, da salvação em Jesus, unicamente em Jesus. A Bíblia, o próprio Deus diz, quem crê, o meu filho será salvo. Quem não crê, não terá salvação. Aí as pessoas começaram a crer em Jesus e guardar a lei, deixaram de crer unicamente em Jesus. Não tem acesso à salvação desse jeito. Então, é zombar de Deus, é desprezar a palavra. Estão plantando, lançando uma semente que a colheita não vai ser boa. Verso 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, a ideia de semear para a sua própria carne, é semear para fazer a sua própria vontade, para fazer aquilo que lhe agrada, para fazer aquilo que é bom. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Corrupção é a ideia de decadência, de alguma coisa que vai se corrompendo até perder a fibra, a capacidade de resistir. É aquele pano de chão que você vai usando, daqui a pouco, na hora que você torce ele rasga, ele perdeu a fibra, ele se corrompeu. Então, aquele que semeia para a sua própria carne, seu próprio eu, para satisfazer a sua vontade, que despreza a palavra de Deus, ele vai colher corrupção. Daqui a pouco ele não sustenta, não suporta, ele vai perder a força. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aquele que semeia andar com Deus, andar em obediência, crendo em Jesus, unicamente em Jesus como seu Senhor e Salvador, esse vai ter como resultado da sua colheita a vida eterna. A vida eterna. Irmãos, existe uma coisa em cima de guardar a lei, de querer viver a sua vida em cima da lei, porque nós, infelizmente, nós queremos ter mérito, nós queremos ter direito às coisas. E andar pela lei, nós temos essa falsa segurança de que nós merecemos, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos cumprindo a vontade dele. Só que isso é falso, porque nós não cumprimos a vontade do Senhor. Ora ou outra nós cumprimos. Quem quer andar na lei não tem nenhum espírito para fortalecê-lo para isso. Então isso traz uma falta de segurança. Então isso é plantar, lançar semente na própria carne, ou seja, na sua própria capacidade. E aí você vai colher corrupção, mas o que planta, o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Paulo está falando, irmãos, não se canse de fazer o bem. Por que ele está falando isso? Porque não é fácil. Fazer o bem nem sempre é tão fácil. Muitas vezes você faz o bem e a pessoa não valoriza. Ela não valoriza. Às vezes fazer o bem é complicado. Fazer o bem, muitas vezes, é você ir contra a sua própria natureza. Às vezes a sua natureza está falando, não faz nada para essa pessoa não, que ela não merece, não. Por isso que Paulo está falando, olha, não se canse de fazer o bem. Se esforce. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, no tempo certo nós vamos colher, nós estamos lançando uma semente de fazer o bem e vamos colher alguma coisa boa, aí ele vem, se não desfalecemos. Por que não desfalecemos ou porque se não desistimos? Porque é difícil. Fazer o bem não é fácil, não é simples, não é complicado. É complicado. Tem pessoas que nem querem ajuda. E às vezes você está de fora, está vendo que ela precisa de ajuda, se propõe a ajudar, começa a ajudar e ela não aceita. Então Paulo está falando, olha, não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não desfalecemos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Irmão, faça, tem oportunidade, está tendo uma oportunidade? Faça o bem. Faça algo para o bem das pessoas, seja espiritual, seja material. O irmão está sem um prato de comida, ajuda ele, se tem condição. Tem condição de fazer uma cesta básica? Se não tem condição de fazer uma cesta básica, juntar com outros. Se tem condição de ajudar, ajude. Ah, mas ele não é cristão, ajude assim mesmo. Paulo fala, principalmente aos da família da fé, principalmente aos cristãos que estão convivendo perto de você, mas ajude aqueles que não são cristãos também. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Então ajude as pessoas. Seja uma pessoa que faça o bem. Voltando ao verso anterior, principalmente aos da família da fé. Verso 11. Espero que esteja entendendo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Paulo está falando, irmãos, eu escrevi do próprio punho. Isso aqui ele estava escrevendo. E é legal pensar nisso, porque em algumas situações, gente, se você for lá em Romanos, vou achar aqui, eu te falo aqui agora. Romanos, deixa eu ver se eu acho também, né? De cabeça, às vezes pode não. Paulo. Saudade. Só porque eu estou querendo ler para você, capaz de eu não achar, misericórdia. Aqui ó, capítulo 16, verso 22. Olha o que Paulo fala. Olha, está escrito, não foi Paulo falando. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Olha, Romanos, capítulo 16, verso 22, o sujeito chamado Tércio, ele diz, eu, Tércio, vos escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. O que é isso aqui? Ah, Paulo que escreveu? Não, foi Paulo que, sim, mas Paulo estava ditando e alguém estava escrevendo para ele. Talvez porque, talvez não, ele estava preso, né? E aqui, essa carta aos Gálatas, eu escrevi do próprio punho. Tá? Eu escrevi. O que ele escreveu? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, olha só, Paulo falando, todos, né, que querem ostentar-se na carne, esses aí estão constrangendo vocês a se circuncidarem para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que está falando? Esse grupo de judeus que chegaram lá na Galácia, que estavam influenciando os irmãos da Galácia, os Gálatas, esses ali, gente, eles estavam ensinando para as pessoas, principalmente para que aquelas pessoas ali não fossem perseguidas. Porque se a pessoa deixa de seguir Jesus, de crer em Jesus e começa a crer, voltar à lei, aqueles judaizantes não iriam perseguidos. Eles não seriam perseguidos pelos judeus. Lembrando que Paulo, depois da sua conversão, até o último dia da sua vida, ele foi perseguido pelos judeus. Em todo lugar, os judeus iam para tentar matá-lo a todo custo. Paulo era perseguido, foi apedrejado, sofreu muito por causa dessas perseguições. Então Paulo está falando, todos que vos estão se ostentando em vocês, seja para fazer de vocês um espetáculo, para mostrar vocês para os outros, como se tivesse, é como se aqueles judeus chegassem para os outros, está vendo lá, o pessoal da Galácia, nós chegamos lá, nós conseguimos fazer com que eles deixassem de crer naquilo que Paulo está ensinando, e eles vieram para a lei, e eles foram, largaram o cristianismo para seguir a lei de Moisés agora, eles estão lá se ostentando, se vangloriando na conversão dos irmãos da Galácia. Paulo está falando, esses que estão vos constrangendo, que estão compelindo, que estão forçando vocês a se circuncidarem, porque os irmãos da Galácia, eles não eram judeus, eles não tinham que cumprir a lei, porque eles não eram judeus, não tinham que se circuncidar, mas os judeus chegaram lá e começaram a fazer tanta pressão, que os homens começaram a se circuncidar. Então Paulo fala, esses que estão aí forçando, que estão trabalhando para que vocês se circuncidem, né? Estão fazendo isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles estão lá fazendo essas coisas
para que eles não sejam perseguidos. É como se Paulo estivesse falando, esses aí, se eles não mostrarem que eles continuam judeus, eles dizem que creem em Jesus, mas eles têm que mostrar que eles creem em Jesus para que eles continuam crendo na lei. Então eles também serão perseguidos. Então eles estão lá trabalhando para tirar os outros da palavra de Deus, tirar da graça, fazer eles voltar à lei, ao cumprimento das ordenanças da lei, dos rituais, aquela coisa toda, para que eles também não fossem perseguidos por causa do Evangelho. E até aqueles irmãos também que se deixassem de crer em Jesus não seriam perseguidos, porque eles também estão sendo perseguidos. Tá? Os cristãos foram perseguidos. Os cristãos foram perseguidos. Não é? Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, ou seja, existiu um grupo que se deixou circuncidar, que se adaptou ao contexto, que aceitou o que os judaizantes estavam ensinando. Houve um grupo que se deixou circuncidar, tá? E Paulo está falando, mesmo eles que estão se deixando circuncidar, eles não guardam a lei. Irmãos, isso aqui é importante. E principalmente, se a gente considerar aqui, aqueles judeus que estavam lá fazendo toda essa pressão, esse trabalho, para que os irmãos lá da Galácia se convertessem ao judaísmo, nem eles guardavam a lei. Eles não guardavam a lei como tinha que ser. Eles falavam da lei. Eles colocavam cargas a mais sobre as pessoas que estavam crendo, tentando observar a lei. Mas eles não guardavam a lei. É só você ler os evangelhos, capítulo 23 de Mateus, você vai ver Jesus falando com eles. Eles não guardavam a lei, eles guardavam os costumes, as tradições. Eles mudaram, deturparam a lei de Deus para ficar melhor dentro do que agradava a eles. Paulo está falando, nem esses aí estão guardando a lei como deveriam. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Paulo está falando, quando você se circuncidar, eles vão ficar felizes e vão se gloriar na sua carne, ou seja, na circuncisão que você fez, no seu sofrimento físico, na dor física da circuncisão. Paulo está falando, eles vão, tá vendo? É como se Paulo estivesse falando, os judeus chegando para os outros, está vendo aqui lá, está em recuperação, que lá, todos eles foram circuncidados, porque eu fui lá e falei com eles, ensinei para eles, circuncidaram por minha causa. Entende? Paulo está falando, eles vão se circuncidar, vão se gloriar na vossa carne, aquilo que vocês fizeram. 14. Mas longe esteja de mim, Paulo fala, longe de mim, gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aí Paulo fala assim, irmãos, eu, longe de mim, eu me gloriar, senão na cruz do Senhor Jesus. Paulo está falando, irmãos, o que me alegra é ser usado por Jesus. A cruz, quando ele fala gloriar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, está falando na morte dele, do valor, da razão da morte que Jesus teve numa cruz. Paulo está falando, o único motivo para que eu me glorie é porque quando o Senhor morreu, naquela cruz ele me resgatou e me deu um papel, me deu uma função, me deu um trabalho no seu reino. E a minha alegria é cumprir essa função, é realizar a vontade que Jesus tem para a minha vida. É nisso que eu me glorio. Eu não me glorio porque 10 ou 20 ou 50 ou 100 se converteram, porque Paulo entendia que a conversão era um ato de Deus, ele pregava, era ele quem pregava, mas quem convencia o Espírito Santo. A alegria de Paulo é fazer a vontade de Deus, é ir onde Deus queria que ele fosse, é pregar o Evangelho, é pregar salvação. Aí ele fala, pelo qual, ou seja, por Jesus, o mundo está crucificado para mim. Paulo está falando, irmãos, com relação ao mundo, eu morri, eu estou morto. Eu fui morto, eu estou morto para Jesus. Estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Paulo fala Atos, não, desculpa, aqui, próprio Gálatas nós lemos, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, esse mesmo se entregou por mim. Paulo falou, irmãos, eu vivo agora para Jesus, a minha vida acabou.
Eu morri para esse mundo, ou seja, a minha vontade agora é fazer a vontade de Deus. É cumprir o que Jesus tem para a minha vida, o propósito que Ele tem para a minha vida. Jesus me resgatou com um objetivo. O primeiro objetivo é me salvar, me levar para o céu, me dar perdão de pecado. Depois eu tenho uma função no corpo de Cristo. A minha função no corpo eu vou cumprir, eu vou me esforçar, eu vou ser diligente para cumprir. E a minha alegria é cumprir a vontade que Deus tem para a minha vida. Então é nisso que ele fala, é nisso que eu me glorio, é nisso que eu me alegro. Aí o verso 15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Aí Paulo fala assim, olha, é como se Paulo estivesse falando assim, olha, se você é judeu, isso não é nada. Se você não é judeu, isso não é nada. Se você foi circuncidado, e o judeu era circuncidado, e o não circuncidado era o não judeu, gentio, Paulo está falando, olha, isso não importa para Deus mais não. Antigamente, a circuncisão era a marca do povo de Israel. Agora Deus não está olhando mais isso. Agora a marca é o Espírito Santo em quem já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A marca é aquelas pessoas que agora são novas criaturas. Paulo está falando, olha, nem a circuncisão, nem a circuncisão é coisa nenhuma. Mas o ser nova criatura. Porque esses são aqueles que receberam Jesus. Esses são aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Esses são aqueles que confiam que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoá-los, para fazer os filhos de Deus, para levá-los a Deus e a vida eterna. É esses que são importantes. Então, para Deus, isso é importante. Não é mais a circuncisão, uma marca física, ou ser do povo A ou povo B. Por mais importante, irmãos, que o povo de Israel seja para Deus, porque realmente Deus tem um propósito diferenciado para o povo de Israel, mas com relação à salvação, não. Com relação à salvação, é Jesus. Se é nova criatura por ter nascido de novo ou não. Então, se a pessoa foi circuncidada ou não foi, não importa. O que importa é se ela recebeu Jesus ou não. Se ela é ou não é uma nova criatura. É isso que é importante para Deus. 16. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Irmãos, olha só, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra. Que regra? O verso em cima. Nem circuncisão, nem incircuncisão não é importante. Importante é ser nova criatura. Se você anda de conformidade com essa regra, que regra? Ser nova criatura, ter Jesus como o Senhor e Salvador, entender que Jesus morreu, que a sua morte de cruz é uma morte substitutiva, é uma morte que lava os seus pecados, pelo sangue de Jesus você é lavado, você é remido, você é uma nova criatura. Isso é importante. Aí Paulo fala, olha, a todos, a você, se você anda com essa, em cima dessa regra, ser nova criatura, aí Paulo libera uma bênção. Paz, misericórdia sejam sobre você e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Todos os cristãos. Todos aqueles que creem em Jesus como o Senhor e Salvador. Lembra que Paulo fala disso no capítulo 3? Ele fala, Abraão teve descendente da carne e da fé. Israel de Deus aqui é o espiritual. Daqueles que nasceram de novo em Jesus, aqueles que são cristãos. Daqueles que foram lavados do sangue de Jesus, sobre esse que vem a paz e a misericórdia. E ele vai no verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Meu irmão, essas marcas de Jesus, deixa eu só ver um negócio aqui. Tá. Essas marcas que Paulo fala que leva de Jesus, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o quanto que Paulo sofreu. Tomou chicotada, muitas chicotadas, 2 vezes, uma quarentena menos 1, ou seja, 39, foi em outra situação mais 39, passou fome, sofreu naufrágio, foi assaltado, teve uma vez que ele estava quase morto, tanto pessoal bateu nele, largaram ele devia ser todo machucado, ferido. E falou, gente, ninguém questiona, ninguém fica me molestando, ninguém fica, sabe, não.
Eu trago no corpo as marcas do Senhor. Ninguém pode duvidar que eu sou um cristão, que eu estou aqui levando a coisa a sério. Ninguém pode falar comigo que eu sou um lobo em pele de ovelha e achar que é tudo bem. Não, eu tenho as marcas de Jesus. Eu sofri por causa de Jesus, eu sou por causa de Jesus, sou perseguido por causa de Jesus. Porque se ele fosse um judeu não convertido, ele não sofreria nada, não teria nenhuma marca de perseguição. E ele está falando, sou cheio de marcas, eu sou cristão de verdade. Ninguém pode duvidar disso. Eu levo a sério a vida com o Senhor e por causa disso sofri muito, estou sofrendo muito. E ele termina, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E Paulo termina liberando a bênção, a graça, favor imerecido, a bênção de Deus, Deus nos dando algo que não merecemos. Paulo fala que esse pacote, eu sempre falo que graça é como se fosse um pacote da salvação. Tudo que Deus tinha que nos dar, Ele nos dá em um pacote chamado graça. Tem que falar graça. Ou seja, tudo que Deus tem para você, né, em Jesus, seja, irmãos, com o vosso Espírito, seja, alcance a sua vida. Alcance a sua vida. Amém. Assim seja. Amém. Então, por isso, hoje nós encerramos o livro de Gálatas. Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Deus, no nome de Jesus, obrigado por hoje encerrarmos o livro de Gálatas. Obrigado pela tua palavra. Ó Deus, tudo que foi dito, que veio do Senhor, que tenha a tua bênção, que seja guardado no coração do teu povo. Mas se foi dito algo, Deus, que não é da verdade absoluta, não é aquilo que deveria ser dito, que o Senhor nos faça esquecer. Que retenhamos aquilo que tem a aprovação do Senhor. E que possamos aprender e viver isso no nosso dia a dia para honrar o Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco todo esse estudo, as pessoas que participaram diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.